Tá, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que estão nos visitando, né? Espero que vocês todos tenham uma experiência real com Jesus. Quero dizer para vocês que a gente não está num lugar normal, amém? Nós invocamos Jesus, e quando nós invocamos Jesus, Ele se manifesta no nosso meio. E quando você lê as Escrituras, onde que Jesus se manifestou, em quem Jesus tocou, vidas foram transformadas, pessoas foram curadas, rumos de famílias foram completamente colocados no lugar e no propósito de Deus, né? Não existe possível a gente receber um toque do Senhor Jesus e continuar o mesmo. Então a minha oração é para que você não feche o coração, amém? Já que você está aqui, você se entrega, amém? Talvez você esteja aqui, você não acredita em Deus e está tudo bem, mas eu peço que você ore e pergunte se tu é real, me toca nessa noite. Abre o seu coração para isso e você vai receber um toque de Jesus, porque Jesus é a verdade, meu irmão. Jesus é vida, né? E nós temos alegria em podermos nos reunirmos aqui e buscarmos a presença de Jesus. Amém? Quem é que ama a presença de Jesus aí? Amém, nós amamos a presença de Jesus. Então tá, nós estamos numa série de ministrações, né? E hoje nós vamos estar continuando. Nós estamos falando sobre o cristão ateu, né? Duas palavras que não deveriam estar juntas, mas elas estão juntas aqui nessa série de ministrações. Por quê? Qual é o sentido dessa ministração? É toda pessoa que se professa cristã. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, né? Eu creio. Mas a questão é que o estilo de vida é totalmente fora do que o próprio Jesus nos ensina. Então, o que significa cristãos? Para todo mundo entender, nós moramos numa nação que se considera cristã. Cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos, pessoas que seguem a Jesus e automaticamente, por seguir Jesus, acabam se parecendo com Ele. Então, hoje, muitos se denominam cristãos, se denominam que acreditam em Deus, mas o estilo de vida é um estilo de vida que totalmente parece que não acredita, que Deus não existe, que não há uma eternidade com Deus, que Jesus não morreu na cruz pelos pecados, e que nós, meu irmão, não vamos se encontrar com Deus um dia, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí daí eu não vou chegar nele, mas eu creio em Ti, eu acredito em Ti, mas não é por palavras, né? É a maneira com que nós vivemos, o nosso coração. Deus, Ele conhece, Ele sonda as intenções mais profundas do coração. Por mais que nós falamos, por mais até que nós conseguimos fingir que somos, o Senhor conhece os corações, meu irmão. Nesse momento, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe como que nós estamos nesse momento para receber a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um tema que é polêmico, amém? Mas é o Evangelho de Jesus, e nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus e o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós vamos falar sobre todos aqueles que confessam crer em Deus, confiar em Deus, que o Senhor Jesus é o seu Senhor, que tem uma vida para seguir, mas o dinheiro fala mais alto na sua vida. O dinheiro reina no seu coração. O dinheiro é quem faz as decisões, né? Não nos movemos por palavras, muitas vezes movemos pelo dinheiro, e o dinheiro faz nós competirmos com Deus. Então tá, vamos lá. 1 Timóteo 6,10. Está passando os slides ali. Você pode estar acompanhando. O que diz em 1 Timóteo 6,10? Olha só. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Olha só. Você percebe que a Bíblia não diz assim, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é isso. Ela coloca uma palavrinha antes ali que diz, o amor ao dinheiro é a raiz do mal. E por causa de amarem o dinheiro, que a Bíblia está dizendo, muitos se desviaram da fé
E por esse amor ao dinheiro, por essa entrega ao dinheiro, por ser, ao invés de dominar o dinheiro dominar a sua vida, se perderam em grandes sofrimentos. Um dos maiores índices de separação de casais, você sabe qual é? Dinheiro. Um dos maiores sintomas que causam ansiedade na vida das pessoas, sabe qual é? Dinheiro. O dinheiro, ele tem reinado nos corações. E muitas pessoas, de maneira inconsciente, têm servido ao dinheiro, achando que estão servindo a Deus. Mas você vai ver na Bíblia que há uma competição clara sobre isso. O dinheiro, em primeiro lugar, quando nós dizemos que cremos em Jesus, o dinheiro, ele não pode ser o fundamento da nossa segurança de vida. A nossa segurança está em Deus. O dinheiro não pode ser o motivo da nossa felicidade e total alegria. Tem que estar onde? Em Deus. Tem que estar em Jesus. O dinheiro não pode ser porque eu tenho dinheiro eu achar que tenho poder, que eu posso todas as coisas. A Bíblia não diz que nós podemos todas as coisas porque temos dinheiro. Mas em Deus nós podemos todas as coisas. Então o dinheiro não é uma questão de poder. Você vai ver em Atos que tá os discípulos assim, curando os enfermos, expulsando os demônios, Deus se movendo assim. E tem um homem que a princípio ele se impressionou com tudo aquilo que aconteceu. As pessoas recebiam o Espírito Santo. Ele chega nos discípulos e diz assim: olha, quanto que eu tenho que dar para vocês para eu ter o que vocês têm? Pedro olha para ele e diz, repreende a vida dele e diz para afastar o coração dele, porque o coração deles tinha as intenções más. E diz assim: ó, fica com o teu dinheiro, porque isso que eu tenho, essa presença do Espírito Santo, esse poder com o Espírito Santo, não se compra com dinheiro. Se compra com intimidade com Deus, digamos assim, se conquista, né? É graça, né? É entrega. Então não se tem. O dinheiro está muito linkado à identidade de vida de muitas pessoas. O dinheiro rotula, muitas vezes, quem somos ou quem não somos. A comparação, né? Tem pessoas que entram em crises por causa disso. Então eu espero que em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos colocar o dinheiro no lugar certo, amém? No nosso coração, na nossa vida. Existem dois paradigmas que a Bíblia nos aponta sobre o dinheiro. Mateus 19, do 21 ao 28, diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-vos a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Amém? Deus, vamos entender algo aqui para a gente esclarecer isso. Deus, ele não é contra que as pessoas possuírem dinheiro e coisas, mas com certeza ele se entristece quando o dinheiro e os bens possuem o povo. Entenderam aí? Pegaram? Deus não se entristece em você ter dinheiro, bem pelo contrário, ele se alegra sobre isso. Você ter bens, você crescer na sua vida, então você conquista e você tem. O que entristece o coração de Deus é quando o dinheiro te tem, quando as posses te tem. E o jovem rico, ele é muito interessante, porque ele chega diante de Jesus e ele diz assim, ó: ah, bom Deus, né? Como tu é bom, Jesus. Seguinte, Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? O Senhor Jesus diz assim, ó: olha, cuida dos mandamentos. E ele diz bem assim: ah, eu cuido dos mandamentos desde pequeno, eu sigo todos eles. O Senhor diz: ah, é? Que bom, tu está no caminho certo. Mas é o seguinte, se tu quer ser perfeito, pega tudo que tu tem, vende aos pobres e vem e me segue. A Bíblia diz que o semblante daquele jovem automaticamente se entristeceu. Por quê? Porque a Bíblia diz bem assim, ó: não terás outros deuses diante de ti. E quando o Senhor deu uma palavra para ele,
e o dinheiro falou mais alto do que a palavra de Deus, ele estava demonstrando quem estava dirigindo a vida dele. Então ele chegou inflamado, achando que era bom, achando que a vida dele estava alinhada, mas quem estava dirigindo o coração dele não tinha nada a ver com Jesus. E o Senhor mexeu na raiz e balançou tanto ele a ponto de ele pegar e sair triste. E ele não seguiu Jesus mesmo. Quantas vezes o dinheiro fala mais alto nas nossas vidas? Quantas vezes o dinheiro dita as nossas vidas? Você percebe aqui em Lucas 19, do 8 ao 9, diz bem assim, ó: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Você percebe que é outra situação. Zaqueu está em cima de uma árvore, Jesus está passando, e Jesus olha para Zaqueu e diz: olha, hoje eu vou comer na tua casa. Zaqueu faz um banquete, Jesus tem comunhão com ele. Quando Jesus está saindo, entenda que Jesus não falou nada para Zaqueu, mas a presença de Jesus constrangeu Zaqueu. O amor de Jesus constrangeu Zaqueu. A intimidade de Jesus constrangeu Zaqueu, a ponto que Jesus estava saindo, Zaqueu olha para Jesus quando está saindo e diz assim: olha, Jesus, sabe, eu fui tão tocado, que é como ele dissesse assim: tem algumas coisas no meu coração que eu sei que eu preciso alinhar, eu preciso ser esticado em algumas áreas. Então hoje, eu vou pegar metade do que eu tenho, e eu vou entregar tudo aos pobres. E se alguma vez eu agir mal com alguém, isso aqui, alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O Senhor olha para ele e diz assim: ó, hoje entrou salvação na tua casa. Por quê? Não é porque ele deu dinheiro. O dinheiro, aquela atitude, só expressou o que a presença de Jesus tinha feito no coração de Zaqueu. Então o que o Senhor, Ele manifesta dentro de nós, vai refletir no externo, de dentro para fora nas nossas vidas. Então nós precisamos entender algumas coisas. Jesus teve encontros aqui, aonde que ele fala e duas atitudes diferentes. O jovem rico teve uma atitude e o Zaqueu teve outra atitude. Então, segundo ponto, dependendo de Deus e eliminando a confiança nos recursos financeiros. Para crer em Deus e não confiar no seu dinheiro, nós precisamos nos posicionar de algumas maneiras. Primeiro ponto, aceite que esse assunto tem implicações eternas. Mateus 25:13 diz assim, ó: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O Senhor está dizendo, ó, fiquem atentos na vida de vocês, olhem como é que vocês estão andando, sondem o coração de vocês, se examinem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que cada um aqui vai ter um encontro com Deus. Ou alguém sabe aqui? Ninguém sabe. E o Senhor conta uma parábola em Lucas 12, do 16 ao 21. Olha essa parábola aqui. Alguém que não estava vigiando. Então ele lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, come, beba e se alegre. Contudo, Deus lhes disse, olha o que Deus diz para ele: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Perceba, aquele homem, ele teve grande safra, ele tinha o suficiente para ele mesmo. Muito bem,
Ele disse: não está bom o suficiente. Seguinte, eu vou quebrar todos os meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores, eu vou encher ainda mais os meus celeiros, eu vou guardar tudo que eu tenho, e quando eu tiver o suficiente, bastante, muito, eu vou pegar e vou descansar, eu vou dormir, eu vou beber e vou me alegrar. Porque como dizemos agora, agora eu não precisasse me preocupar com nada. Como agora a minha vida está 100%, porque afinal eu posso adquirir tudo que eu tenho, eu posso comprar todas as coisas, eu não preciso trabalhar mais, eu não preciso correr atrás de muitas coisas. A esperança enraizada só no que é terreno, meu irmão. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O coração em nenhum momento ele pensou em distribuir, em nenhum momento ele pensou em abençoar alguém, em nenhum momento ele olhou para o lado e viu que tinha o suficiente e quis dispensar. O Senhor estava dando para ele, e ele estava querendo, e o Senhor diz: tolo, hoje mesmo pedirei a tua alma. Isso acontece com quem é rico, digamos, nesse mundo, mas não é rico para com Deus. Por quê? Porque não pensou na eternidade. Morreu, não desfrutou de nada. Veio alguém e desfrutou de todo o trabalho que ele fez, ele não pôde nem ter um momento. Pensou assim: quando eu estiver bem eu me alegro, quando eu estiver bem eu vou, digamos, beber, quando eu estiver bem eu vou festejar. Meu irmão, festeja hoje, se alegra hoje com o que tem, seja grato hoje, desfrute, mesmo que seja pouco, desfrute hoje do que você tem. Ninguém sabe o dia de amanhã. E esse homem estava completamente enraizado, ele não estava vigiando. Então nós precisamos entender que toda essa questão tem implicações eternas. Amém? Segundo ponto, administre suas finanças com responsabilidade. Mateus 25:14 diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. 1 Crônicas 29, do 11 ao 12 diz assim: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Te percebe ali em Mateus, que o Senhor ele libera sobre a vida daquele servo, algo que aquele servo deveria administrar. Existe uma cultura no reino de Deus, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus, que nós entregamos toda a nossa vida a Deus, amém? Nesse entregar tudo, né, por mais que você não tenha entregue, tudo que nós recebemos vem de Deus, não importa. Mas essa consciência, esse entendimento de que nós simplesmente somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. O que é um mordomo? Mordomo, vamos lembrar do Batman, por exemplo. Eu não me lembro o nome do mordomo do Batman, mas quem é que já olhou Batman aí? Como é que é o nome? Alfred? Alfred, não sei, se alguém souber, dá um grito aí. Alfred? Alfred, olha aí. Hoje nós vamos falar sobre Alfred. O Alfred, ele trabalha naquela mansão na casa do Batman. Tudo. Administra todos os bens, mas não é nada dele. Quando nós entendemos a mordomia de Deus, tudo que nós temos pertence a Deus. Seja o seu tempo de vida que você tem, seja os recursos financeiros, seja os talentos, os dons,
tudo que você tem e foi agraciado pelo Senhor. Por mais que você ache que é pouco, você foi agraciado por Deus. Talvez você esteja até no pouco, porque você não soube administrar aquilo que você tem. Nós já vamos entrar sobre isso. Mas a questão é que você recebeu algo do Senhor. E esse entendimento de que tudo pertence a Deus, e que tudo nós daremos conta da nossa vida ao Senhor, isso vai fazer com que seja gerado um temor no nosso coração, com o entendimento de compreender: o Senhor me deu, o que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu faça com o meu tempo? O que Ele quer que eu faça com os recursos que eu tenho? O que Ele quer que eu faça da minha vida? Por que eu nasci? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Mas é interessante quando a gente fala de recurso financeiro, quando a gente fala de abençoar alguém, quando a gente fala de ser extravagante, quando a gente fala de ajudar os pobres, quando a gente fala de romper algo, quando mexe ali, há um conflito muitas vezes no coração de muitas pessoas. Parece que é um desconforto. Talvez você esteja totalmente desconfortável nessa pregação. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, quando nós temos que, sei lá, comprar uma pizza, fazer viagens, comprar um tênis novo, comprar tudo, nunca se ora para perguntar que é de Deus. Mas quando tem que ajudar alguém, por que há tanta dúvida no coração? Por que tem que ter 1000 confirmações para você ser generoso, extravagante, meu irmão? Abençoar a vida de alguém, você não precisa. A Bíblia nos chama para nós sermos generosos de coração, porque Jesus foi o mais generoso de todos e entregou a sua própria vida. Ele se entregou por completo, mesmo sendo dono de tudo, Ele se doou sobre tudo. Então gastamos, fizemos o que fizemos, né? Nunca orou, nunca perguntou o que Deus quer. Mas daí quando tem que abençoar alguém, daí é uma luta tão grande no coração. Vamos lá, nós estamos na igreja se fala a verdade. Deus não está reinando no seu coração. Sinto muito te dar essa informação. Porque quem só retém, parece que a gente é aberto para receber bênção, sabe? De ora, Deus me abençoa, Deus isso, né? Nós somos muito abertos para receber, mas essa mesma abertura que nós temos para receber, meu irmão, tem a mesma disposição para dar. A mesma disposição que você ora, Deus abre portas, Deus me leva, tem a mesma oração de dizer: Deus, me abençoa, mas me usa para eu abençoar a vida de alguém também. Eu não quero ser só abençoado, eu quero ser um abençoador. Eu quero administrar o que o Senhor tem entregado nas minhas mãos. A Bíblia diz bem assim: aquele que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Sabe, quando eu tiver 1 milhão, daí eu abençoo a vida de alguém. Não vai, meu irmão. Às vezes para dar uma moedinha para um cara que está na sinaleira é uma luta. Não vai. Então nós precisamos entender que nós somos mordomos, amém? Mordomos. Você quer que o Senhor dispense sobre a sua vida? Você quer que o Senhor alargue as tendas? Você quer que o Senhor te derrame bênçãos sem medidas, que é o que a palavra de Deus diz sobre o seu coração? Esteja aberto para abençoar também. Seja mais profundo na sua oração. Deus, me abençoa financeiramente. Deus, me abençoa financeiramente para que eu possa abençoar outras pessoas. Não pense só em você. Pense no que Deus vai fazer através de tudo que Ele entregar sobre as tuas mãos. Então tá, nós somos administradores sobre tudo isso. Terceiro ponto,
Valorize o que Deus colocou em suas mãos. Mateus 25:15 diz assim: e deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Há uma medida do Senhor sobre as nossas vidas de prosperidade. Nós seremos cobrados por Deus. Lê Mateus 25 depois, tá? Você será cobrado por Deus, eu serei cobrado por Deus, segundo a capacidade que eu tenho. Amém? Se você ganha o que você ganha, e a sua vida está um caos financeiro, você tem capacidade. Amém? Porque o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. O problema é que você não está usando a capacidade que o Senhor te deu. Você não está exercendo da maneira correta aquilo que o Senhor dispensou sobre as suas mãos. Ele deu a Bíblia diz que deu alguns 5, outro 2, e você vai ver que depois a outro deu 1. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Qual é a sua capacidade para ser abençoado por Deus? Qual é a sua capacidade para Deus olhar para você hoje e abrir os céus e dizer, ó. Qual é a sua capacidade para receber todas as palavras de Deus, todas as promessas de Deus? A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, nas regiões celestiais, nós já fomos abençoados através de Jesus. Ou seja, a Bíblia fala que há uma herança através de Jesus, há uma dispensação através de Jesus sobre as nossas vidas. Se o nosso Pai deu Jesus, que é o que mais tem de valor sobre a vida dele, o que ele pode te negar sobre a tua vida? Se o que ele tinha de mais valor ele deu, se o melhor ele já deu. A pergunta é: quanto você tem capacidade para receber? Quanto você tem capacidade para Deus abrir portas sobre a tua vida e você não esquecer da igreja, não esquecer de Jesus? Quanto que você tem capacidade para Deus dispensar sobre a sua vida, a ponto de você realmente não esquecer de servir ao Senhor Jesus, de se comprometer com o reino, de pregar as boas novas? Será que aquilo que Ele vai dispensar sobre a sua vida, que não seja para você se perder, porque esse não é o coração de Deus. Ele quer abençoar, mas Ele não quer que mude as prioridades do teu coração a respeito de Ele estar em primeiro lugar. Nem no meu coração, nem no coração de ninguém. Vocês estão comigo aí? Quarto ponto, Mateus 25, 16 e 17 diz assim: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-lhes e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Olha só, ele ganhou 2, ele fez 4. O que ganhou 5 fez 10. Entenda algo, a capacidade, ela é desenvolvida. Como assim? Leia bons livros, estude, ore, faça planilha se for a questão financeira, pague todas as suas contas, quebre o seu cartão de crédito, eu não sei, mas faça algo que tem feito você se perder e coloque as coisas no lugar, que isso vai dizer que você tem capacidade para receber mais ou não. Faça um curso. Então você é esticado na capacidade para receber mais aquilo que Deus quer te dar. Talvez eu tenha tão pouco. Você pode ter tão pouco. E da mesma maneira nem está usando a capacidade que você tem. Mas agora que você tem pouco e usar a capacidade, meu irmão, você pode ser esticado e Deus liberar muito mais coisas sobre a sua vida. Então a capacidade, ela é desenvolvida. Por exemplo, imagina, nós estamos aqui
Faz pouco que eu estou pastoreando, por exemplo, 2 anos vai fazer. Imagina se de uma hora para outra vem, sei lá, 10 mil pessoas aqui. Como que nós, como igreja, que hoje, né, não temos os ministérios são fundamentados, as coisas não acontecem, como que nós vamos receber todas as pessoas? Hoje nós temos capacidade de receber tanto, então nós vamos crescendo em vida espiritual, nós vamos crescendo em organização, nós vamos crescendo em visão, você vai se colocando e servindo porque você está no barco junto dessa igreja aqui, amém? Você vai arrumando a sua vida, e quando todos nós vamos arrumando, Deus vai acrescentando e nós vamos crescendo juntos, pastoreando o coração dos outros, discipulando um coração dos outros, amém? Então a capacidade ela é desenvolvida com experiências, é desenvolvida quando você sai da zona de conforto. Não queira viver a mesma vida todos os dias, estar na mesma zona de conforto e querer ser esticado em alguma coisa, não vai. Você foge quando Deus manda sair do barco. Você fica no mesmo lugar quando tem que romper? E quer que Deus abençoe de uma maneira extravagante. Meu irmão, entrega a tua vida para Jesus, meu irmão. Entrega a tua vida para Jesus, se envolva no reino de Deus. Não falte culto, venha, vamos andar juntos em tudo aquilo que o Senhor está escrevendo nesses dias. Amém? Sei que eu estou falando sobre vida financeira, mas isso envolve a administração de tudo que você tem. De tudo que você tem, amém? Vamos lá. Desfrute da recompensa dos fiéis. Mateus 25, do 20 ao 21 diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Mateus 6, do 19 ao 20 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Entenda algo, você nunca vai ganhar de Deus em generosidade. Você nunca vai conseguir ser mais generoso que Deus. Eu também não vou conseguir nunca ser mais generoso que Deus. Você percebe que aqueles homens, eles receberam algo, eles chegaram diante de Deus, eles multiplicaram segundo a capacidade que eles tinham. E o Senhor disse: olha, vocês foram fiéis no pouco, vocês multiplicaram. Para ele multiplicar 5 para 10 era pouco. O Senhor disse: entra no meu reino e desfruta de tudo aquilo que eu tenho para você, servo bom e fiel. Existe um desfrute ainda maior que os nossos olhos não estão vendo. Quando a Bíblia diz para não juntar tesouros na terra, né, onde que se perde, mas a gente deve juntar tesouros no céu, é a gente entender que existe uma recompensa eterna em Deus. Que essa vida sim é passageira, que tudo que fizemos é passageiro, todas as nossas conquistas, os lugares, os diplomas, os acessos. Mas existe um lugar que o Senhor vai olhar, e eu espero que olhe para todos aqui e diga assim: ó, servo bom e fiel, você multiplicou tudo que eu te dei, você não parou, você não desistiu no caminho, você buscou, você se esforçou, você se aperfeiçoou. Entra e desfruta de tudo aquilo que eu preparei para ti. Desfruta de tudo aquilo que eu preparei para ti. Mateus 25, do 24 ao 26, diz assim: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Eu te dei um talento. Quando você lê a parábola dos talentos, realmente ele está falando sobre dinheiro. A gente pode falar sobre dons, mas o talento na Bíblia
é dinheiro, amém? É a moeda na época. E o Senhor está fazendo essa parábola de uma maneira que eles compreendessem. Todas as parábolas existe um contexto para que eles compreendam o que está sendo falado. E o Senhor disse assim: olha, um recebeu 5, fez 10. Um recebeu 2, fez 4. Aquele que recebeu 1, disse assim: eu vou esconder isso que eu tenho, porque eu sei que eu vou chegar e vou prestar conta diante de Deus, e quando eu prestar conta de Deus, eu devolvo o que eu tenho, o que Ele me deu. O Senhor olha para ele e diz: olha, tu não é um servo bom, tu não é um servo fiel, tu é um servo negligente, porque eu te dei talento, mas eu também te dei capacidade para desenvolver, e eu não quero que você me devolva só o que eu te dei. Imagina se para esse daqui que recebeu 1 e devolveu 1, recebeu uma alinhada de Jesus. E aqueles que recebem e conseguem chegar com o Senhor com nada na mão? Gastou tudo aqui na terra, fez tudo o que queria, apresentou de mãos vazias para o Senhor. Mas nem o que eu te dei na tua mão, tu conseguiu perder o que eu te dei na tua mão. Então, nós temos que parar com esse ciclo de escassez sobre a nossa vida. Ele assim, olha, ele teve medo. Meu irmão, enquanto você tiver medo, você não vai crescer em nada na sua vida. Enquanto seu coração estiver fundamentado em segurança, no dinheiro, enquanto seu coração estiver fundamentado só no que é terreno, você não vai ser esticado, você não vai ser desafiado, você não vai crescer. A gente cresce no desconforto, a gente cresce nos desafios. E o Senhor nos deu capacidade para administrar tudo isso, nos deu inteligência, nos deu sabedoria. Você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Nós podemos orar, ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Ah, eu não sei o que fazer com o que tenho nas minhas mãos. Ouça o Senhor, Ele vai dizer o que você deve fazer. Só esteja aberto para obedecer. Porque ao mesmo tempo que Ele pode, sei lá, te fazer você investir numa bolsa, Ele pode chegar que nem um jovem rico e dizer: dê aos pobres e me segue. A questão é o coração. A questão de tudo é o coração. Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Não tem como servir Deus e o dinheiro junto. Ou você serve Deus, ou você serve o dinheiro. Deus não compete, Deus não tem aliança com isso. Tu imagina naquela época ele chegar para os discípulos e dizer: olha, existe um outro Deus aí, um outro Senhor, e não tem como me agradar servindo a Ele outro. Ou vocês me servem, ou vocês servem o dinheiro. Ou eu reino no coração de vocês, ou o dinheiro vai reinar no coração de vocês. Quem é o nosso Senhor? Quem é que dirige a nossa vida? Um cristão ateu é aquele que confia mais no dinheiro do que confia em Deus. E se a nossa confiança está só nisso, meu irmão, nós precisamos de um arrependimento genuíno de Jesus. E de Deus, arranca esse ídolo do meu coração. Arranca isso da minha vida. Me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a te obedecer, me ensina a ser dirigido pelo Senhor. Meu irmão, a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Se o dinheiro tem sido teu Deus, você vai cair em muita coisa te sugando, te puxando, te atraindo. Sabe, você vai entrar em dívidas, em dívidas, em dívidas. Você pode até prosperar também, mas a questão é:
Quem está reinando no coração? Por que queremos que Deus nos abençoe? Por que queremos que Deus abra as portas? Por que queremos crescer? Entenda que eu estou dizendo, não existe nada de errado. Eu oro, todo mundo aqui ora. Se tiver alguém aqui que nunca levantou a mão e pediu para Deus abrir uma porta, para Deus abençoar de uma maneira na área financeira, vai ser raro se tiver alguém aqui. Você já ficou ansiado, você já ficou preocupado por causa disso. E o Senhor hoje está instruindo os nossos corações, está discipulando as nossas vidas sobre isso, amém? Para encerrarmos aqui, a gente tem que vencer a tirania do reter com a decisão de abençoar. Como é que você vence um coração egoísta? Abençoando. Não existe outra maneira. Como é que você diz que não é uma mão de vaca? Dando. Não tem outra maneira. Você vai dizer a respeito de si mesmo isso aí? Você vence a tirania de só receber, é abençoando, é derramando sobre a vida dos outros. Eu tenho inúmeros testemunhos, eu não tenho peso nenhum. Eu confesso que no começo da minha fé eu tinha pavor de falar sobre isso. Achava totalmente constrangedor. Eu tenho muita paz de falar sobre isso, de andar em cima disso, de crer nos princípios da palavra de Deus, de poder descansar, confiar no Senhor. Toda vez, meu irmão, em momento de oferta, em momento de missões, qualquer outra coisa, e eu ouço aquela voz dizendo assim, ó, não dá, aí que eu dou, meu irmão. Eu falo da minha experiência, aí que eu coloco as coisas no lugar, aí que eu dou com prazer, aí que eu dou a mais do que eu estava pensando em dar, se possível. Por quê? Porque não pode ser um Deus no meu coração. Não pode ser um Deus no seu coração. Ele não pode ditar as nossas regras, dizer onde vamos, o que fazemos. Sabe, o cristão que não sabe administrar o recurso financeiro, ou ele se torna uma pessoa consumista, ou a avareza toma conta do coração. Consumista, avarenta. Então, nós andamos em cima dos princípios que o Senhor nos diz, amém? Talvez você pergunte assim, mas eu oferto, eu dizimo, mas parece que eu não consigo, mesmo assim eu estou perdido. Falta você usar mais a capacidade, o dom que Deus tem. Sabe, por exemplo, nós temos o GAP aqui, que dá para ajudar todos aqueles que querem desenvolver algo autônomo aí da sua vida. Escreva num papel, coloca no YouTube, mas faz alguma coisa na sua vida, não deixa você viver um ciclo da sua vida assim, dessa maneira. Anota onde é que você gasta o seu dinheiro, o que você faz. Amém? Estão comigo aí? Então tá. Nós devemos ter o nosso coração generoso, amém? Falando sobre alguns princípios do que a palavra de Deus nos ensina. E muitas pessoas às vezes não sabem como que se faz isso. Por exemplo, o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte da nossa renda. Se você buscar desde o princípio da palavra de Deus, lá quando Abraão não existia lei, não existia nada, Abraão, ninguém deu uma palavra para ele, não veio Deus, o nosso pai da fé, o nosso padrão de fé, ele já chegou diante de Melquisedeque e entregou a 10ª parte como um reconhecimento daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. O dízimo, ele representa a fidelidade do nosso coração, é algo intocável, meu irmão, pertence ao Senhor, amém?
Então ele deve ser dado como a primazia da nossa vida. O dízimo, não entenda, não é sobra, não é sobra. Ele é a primazia, é o primeiro lugar. Para que ele é destinado, tá? Ele é destinado para a manutenção da igreja. Ele serve e deve ser entregue na igreja local. Ele testa o nosso coração sobre a obediência. Se nós queremos que realmente a nossa igreja cresça, que nós venhamos a abençoar mais pessoas, a construir, a colocar as cortinas aqui que a gente quer, a pintar ali. Agora nós estamos, graças a Deus, colocando a questão aqui na bateria, queremos fazer escada lá atrás, enfim, tem muita coisa para fazer. Isso vem da sua fidelidade, do seu coração nesses dias, amém? A oferta, o que é a oferta? Você vai ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela tem a intenção que ela envolve a expansão do reino. Evangelismo, missões, ação social, está ligado à semeadura espiritual. É algo que não depende da nossa situação financeira. Entenda que o dízimo ele não é semente, amém? A oferta, ela sim é semente. Você vai ler isso na Bíblia. Quando você semeia, você colhe. Você vai ler a lei da semeadura. Você vai ler tudo isso na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso tudo. Vai ver 30, 60 ou 90 vezes mais. Você vai ver tudo aquele que planta cresce. Você vai ver isso tudo que está escrito na palavra de Deus sobre isso, tá certo? Não tem como eu entrar profundo a respeito de semente, a respeito de... Eu estou te dando um embasamento rápido sobre isso. Quando você semeia, você colhe. E ela envolve também a nossa fé. Envolve a nossa confiança em Deus, envolve o nosso descanso em Deus. Então você exercita o dízimo, a oferta na vida da igreja. Você exercita a generosidade na vida dos irmãos. Nós todos exercitamos o nosso coração através disso. Amém? Lucas 12, 34 diz assim, ó: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O intuito de toda essa palavra não é fazer você vir aqui e no final dizimar, ofertar, não é nada disso daí. Te induzir ou de maneira emocional a respeito disso daí. É você buscar uma revelação de Deus. De talvez porque muitas coisas estão travadas sobre a tua vida. Se você, como que é o seu coração, quem é o Deus do seu coração? Por que você não consegue ser fiel nos dízimos? Por que você não consegue abençoar a vida da igreja? Por que você não consegue abençoar a vida do irmão? Por que você não consegue pagar um X para alguém, talvez? Por que existe uma luta tão grande no seu coração a respeito de Mamon e Deus? Essas coisas precisam ser invertidas dentro do nosso coração. Porque o Senhor, um caráter de um cristão que não é ateu, meu irmão, um dos grandes caráteres de Jesus é a generosidade, é o coração abençoador, é se doar pela vida do próximo, seja em vida de oração, seja ofertando, seja, enfim, seja como for, você precisa, seja gastando tempo com alguém. Tudo isso você vai ver que, fique de pé para nós encerrarmos. Pode subir o louvor. Nesse momento, tá? Você vai ter a oportunidade de dizimar e ofertar, mas por favor, a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso com tristeza e nem peso no coração. Porque é você e Deus, se é com tristeza e peso, não faça, por favor. Isso é um momento de adoração a Deus, a qual expressa a verdade do nosso coração diante de Deus. A Bíblia nos conta uma história que Jesus, ele estava sentado bem no templo, onde que todos ofertavam. E ele estava lá. E a Bíblia diz que veio muitas pessoas ofertarem aquele dia. E ele pegou para os discípulos e disse bem assim: olha, vocês sabem quem é que fez a maior oferta aqui hoje? Os discípulos. Tanta gente rica, tanta gente
E Jesus olhando, porque para Jesus poder comparar, ele tinha que olhar. Ele parou para olhar esse momento. Diz, olha, quem deu mais oferta foi a viúva, que deu 2 moedinhas. Porque ela deu do que não tinha, e os outros deram, digamos, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem significado nenhum. A oferta e o dízimo tem que vir com peso de significado do seu coração. Quando você dizima, você tem que ter alegria em poder, sabe, ajudar a vida da igreja, expressar gratidão. Quando você oferta, é de abençoar, de instigar, dizer, olha, essa oferta, Senhor, que toque vida de pessoas, que consigam a igreja crescer em missões, evangelismo, arrecadar a questão financeira, abençoar a vida de pessoas, sustentar, enfim, tem que ter um significado no que você está fazendo. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Não tem a ver em aparecer para homem, é você e Deus. E eu gostaria muito que você fechasse seu coração, e antes de você perguntar para Deus se você deve ofertar, se você deve dizimar, ou qual valor, você perguntasse para o Senhor se Mamon não tem reinado no seu coração, se Ele não tem dirigido a sua vida, muitas vezes. Ouse perguntar para Deus, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração, e diga, Senhor, eu tenho confiado sim mais no dinheiro do que em Ti. Eu tenho confiado mais na força do meu braço do que no Senhor. Eu tenho confiado mais nas provisões do homem e correndo atrás disso, do que confiar e orar e descansar o meu coração e crer que Tu é o provedor de todas as coisas. Ensina o nosso coração nesses dias, Senhor. Ensina os nossos corações a nos arrependermos e a buscarmos com interesse e verdade do nosso coração todos os dias, Senhor. Deus tem aberto portas para alguns e dizendo para dar passo de fé. E você tem entrado em outras portas só porque acha que o dinheiro vai te dar segurança. O Senhor está te chamando para andar em fé, meu irmão, nesses dias. Para buscar Ele de todo o coração e de toda a verdade. E com alegria no coração e com felicidade. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, se você hoje quer voltar para os caminhos do Senhor, você se sente distante, longe, afastado, você não tem vivido a vida da comunhão dos irmãos, da igreja, você tem trocado prioridades, talvez você prefira a televisão do que está na vida da igreja, você prefira outras coisas do que está nesse lugar. Mas existe um convite, não de homens, mas de Deus. Um convite perguntando se você quer entregar a vida para Ele. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com Ele, como um ato de fé, está todo mundo com o olho fechado, só estenda as suas mãos assim, dizendo, sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero entregar minha vida. Sim, Senhor, eu quero voltar aos seus caminhos. Sim, Senhor, eu não quero andar longe, eu não quero andar distante, eu quero ter uma vida de intimidade contigo, Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu te recebo sobre a minha vida como único e suficiente Salvador. Eu creio no Evangelho de Jesus. Perdoa os meus pecados, Senhor. E eu declaro nessa noite que Tu, Jesus, é o meu Senhor e não Mamon. Eu entreguei a minha vida, fala assim, eu entreguei a minha vida a Jesus. Amém, amém, amém. Tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Senhor abençoe sua casa, sua família, sua vida. Estamos despedidos, meus irmãos.